Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa websérie do Compliance NDD. Sou Egon Dexheimer, Relações Governamentais aqui da empresa, e vamos estar falando um pouco sobre as mudanças que aconteceram nas últimas semanas, principalmente prorrogações que aconteceram muitas ao longo dessas últimas semanas. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, já faça seus questionamentos, já mande suas perguntas no nosso chat, e ao final da websérie a gente vai estar respondendo a todos os questionamentos. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre essas prorrogações que basicamente foram uma avalanche de informações nas últimas 2 ou 3 semanas devido ao Covid-19. Então, com isso aconteceram muitas prorrogações. Para a gente apoiar, para a gente trazer um pouco dessas mudanças, dessas prorrogações, a gente selecionou algumas delas. Então, digamos assim, se você quiser saber mais também, entre no nosso blog, ndd.com.br/blog, e lá você pode acompanhar diariamente todas as nossas publicações. Para começar, a gente vai falar sobre o CIOT. O CIOT teve uma resolução 5879 publicada no final do mês de março, ali no dia 26. E com essa resolução ela trouxe muitas mudanças, ela trouxe muitas prorrogações para credenciamento. Então ela suspendeu por até 120 dias credenciamentos, certificados, vencimentos de prazo, então habilitações, então tudo que estava vencendo entre março e junho foi prorrogado por até 120 dias. Além disso, ela também suspendeu o CIOT para todos, mas é importante ficar atento, porque o CIOT para todos foi suspenso, mas a obrigatoriedade do CIOT para TAC equiparado ainda permanece. Então, ela na resolução ela também não divulga quando vai retomar o CIOT para todos. Há uma expectativa que ela ocorra dentro de 90 até 120 dias, mas por enquanto a gente não tem essa informação oficial. Voltado para transporte, também tivemos a publicação da NT do MDFE, a NT 2020-001. Essa NT ela entrou em vigor, ela foi publicada e foi aplicada em produção, é importante citar, agora no dia 6/4. Então o que acontece? Ela foi prorrogada apenas as regras de validação para o dia 6/7. Então às vezes fica uma dúvida se de fato a NT foi prorrogada, para quando ela foi prorrogada, mas ela foi prorrogada apenas as regras de validações, que faziam parte da exigência do grupo predominante de produto, que é voltado para a fiscalização do frete mínimo. Então, essa obrigação, esse grupo do produto predominante, ele passa a ser obrigado somente no dia 6/7. Até lá, você pode mandar sem essa informação. Então, é importante deixar bem destacado ela foi segregada, essa nota técnica. Outro ponto importante, a gente teve também a entrada da obrigatoriedade da MDFE intermunicipal e interestadual. Então essa obrigatoriedade entrou no dia 6/4, ela não foi prorrogada, a gente já falou na websérie passada, e a gente está reforçando que a partir do mês de abril, então a partir do último dia 6, já está obrigado a nível de Brasil, para todas as operações, a exigência do MDFE intermunicipal e interestadual. Para a CTE, teve uma publicação bem interessante, que é voltado principalmente não só principalmente às empresas CTI, e sim aos embarcadores. Então, foi publicado agora no portal da Cefaz do Virtual do Rio Grande do Sul, lá no portal do DFE, onde ela destaca e disponibiliza um acesso para você fazer o evento de desacordo. Era um pedido já que vinha desde o ano passado para aquelas empresas que não possuem, que não têm uma operação de transporte, não possuem uma solução de CTE, por exemplo, elas ficavam impossibilitadas de gerar o evento de desacordo. Ela precisaria contratar uma solução só para fazer aquele evento de desacordo que eventualmente poderia estar acontecendo. Então, a partir de agora, com certificado digital, lá no site do DFE, da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, ela tem um espaço onde você entra com o certificado digital e promove o evento de desacordo.
Isso principalmente para aquelas empresas que não possuem, então, a operação, não possuem uma solução, não possuem emissão de CTE, né? Então isso é mais voltado para esse segmento. De logística, a gente trouxe esses impactos. Teve uma mudança, uma publicação também interessante que afeta direta e indiretamente as operações de transporte, de logística, onde a Serpro ela teve uma suspensão na monetização e na comercialização das informações de NFE. Ou seja, ela vinha comercializando isso há algum tempo, dados dos XMLs, então ela vinha disponibilizando esses XMLs para as empresas que assim necessitassem, cobrava uma taxa por isso, e a partir do 1º de abril desse ano ela passou a não fazer mais, então ela foi suspensa essa atividade por parte dela. Então entrou uma nota, a regulamentação 591 da Receita Federal, disciplinando a proibição desse comércio desses dados de XMLs e NFE. Então o que acontece? Para aquelas empresas que utilizavam esse serviço, para aquelas empresas que acabavam buscando esse serviço da Serpro, terão que buscar outras alternativas no mercado, então terão que buscar outras soluções que podem buscar e disponibilizar esses XMLs de acordo com a necessidade. Então, seja para um transportador, seja por um próprio emissor que por alguma razão não tenha perdido esses XMLs, então pode estar buscando soluções no mercado para atender esse nicho de mercado. Então, a NDD ela tem também uma solução para isso. Eventualmente, vocês podem estar entrando em contato para estar buscando ou para estar utilizando essa ferramenta. Para a NFE e para a NFC, a gente teve a nota técnica 2019-001, versão 1.50. Ela foi publicada na última semana e ela prorroga para o dia 10/8 a nota técnica como um todo. Então ela afeta tanto a NFE quanto a NFC. Ela abre essa prorrogação, assim como os demais documentos, todos eles estão se movimentando para essa prorrogação. Essa nota técnica que estava prevista para entrar agora, até junho, ela foi prorrogada para o mês 8. Então, dia 10/8 ela passa a ser obrigada. Importante ficar atento que ela não foi prorrogada na sua íntegra também, na sua totalidade. Algumas regras de negócio, seja para diferimento, para ICMS diferimento, para incentivos para o CBNF, que é o incentivo fiscal de alguns estados, ainda permanece a obrigatoriedade da informação. Então ela foi prorrogada algumas regras, eu não vou destacar aqui todas, porque como são regras muito técnicas e bastante extensas, tomaria muito tempo. A gente tem publicado no nosso blog, como eu mencionei anteriormente, então você pode estar buscando lá mais detalhes do que de fato foi prorrogado e do que de fato não foi prorrogado. Mas é importante ficar tranquilo que nesse primeiro momento a emissão, seja para qualquer um dos dois modelos, o 55 de NFE ou o 65, passa a não ser obrigado a entrada da nota técnica em vigor. Então, somente as regras de negócio delas, que algumas foram adiadas e outras não. Tá? Ela às vezes fica um pouco confusa, até porque ela acaba prorrogando partes, assim como aconteceu no MDFE, mas ela simplifica bastante a operação do varejo nesse momento, que é o que mais está sofrendo, né? Também sobre a NFC, pensando no varejo, a Cefaz Paraíba simplificou, ela veio facilitar o processo da emissão com operações de cartão de crédito e débito. Então, operações no varejo, ela simplificou, ela possibilitou aquelas operações essenciais, sejam supermercados, farmácias, alguns restaurantes, esses tipos de atividades, ela acaba flexibilizando o uso de POS. Então, lá na Cefaz Paraíba, até então, não era mais permitido o uso de POS. Então, POS, para quem não lembra, é aquela maquininha de cartão de crédito, principalmente usado em delivery. Então, como a operação ficou mais simplificada agora, devido muita gente estar em casa recebendo muito delivery, a Cefaz Paraíba flexibilizou isso, mas ela flexibilizou por um tempo determinado. A gente não tem essa informação por quanto tempo, é bem possível que isso permaneça durante o período de isolamento social, que fica essa flexibilização para o varejo. Então, acredito que é uma simplificação que ajuda bastante a operação no dia a dia.
A nível de informação, SAT em São Paulo, SAT e o MDFE. A gente tem recebido algumas perguntas voltadas ao SAT. Então, como que o SAT, né, aí não tanto mais regulatório, não tanto prorrogação, como que o SAT vai se comportar à medida que ele volte, que os estabelecimentos voltem a funcionar? Então, de que forma que ele vai acontecer? Então, eu trouxe esse tópico para simplificar também um pouco e trazer um pouco de detalhe nessa operação. O SAT ele tem 3 tipos de bloqueio. Ele tem o bloqueio que eles chamam autônomo, ele tem o bloqueio da Cefaz e tem o bloqueio por falta de comunicação com a Cefaz. Seja o SAT em São Paulo ou seja o MFE no estado do Ceará. Então, como os estabelecimentos foram fechados, muitos deles há mais de 10 dias, esses equipamentos estão com bloqueio autônomo. Então, a partir de agora, eles estão todos bloqueados. Quando o estabelecimento retornar às suas atividades, e ele está bloqueado por quê? É importante citar que ele está bloqueado pela falta de comunicação, porque o estabelecimento está todo parado, está desligado, então não tem por que ele ficar ligado, se comunicando com o fisco. Então, a partir de que retorna às atividades, você reabre o seu estabelecimento, o SAT ele tende a comunicar com a Cefaz, então ele vai tentar comunicar. Ele comunicando, ele vai se autodesbloquear. Então, tanto o SAT quanto o MFE, ele vai se desbloquear. Caso ele não se desbloqueie de forma automática, ou ele não consiga comunicar através da internet com a Cefaz, aí será necessária uma intervenção manual para verificação, seja do link de internet que não está disponível, para liberação de ports, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo o fabricante para que ele dê suporte ao equipamento que, por sua vez, não se desbloqueou de forma automática. Então, ele acabou bloqueando, acabou se danificando, pode-se dizer assim, e aí precisa de uma intervenção manual. Assim como já acontecia com o ECF, né? O ECF ele tinha essa peculiaridade, você ter que fazer umas intervenções, então quando ele ficava muito tempo. O SAT ele segue mais ou menos a mesma linha. E aí, nessa semana a gente teve, a Cefaz São Paulo publicou, né, teve uma publicação recente, adiando por até um ano o uso do ECF para quem ia passar a ser obrigado o uso do SAT. Então, quem teve em 2015 lacrando sua impressora, 2015 para cá, tendo lacre de suas impressoras fiscais, estaria obrigado agora até mês 7 substituir esses ECFs por equipamento SAT. Então a Cefaz agora com essa normativa, ela disciplinou que ela possibilita a prorrogação do uso do ECF por mais um ano. Então, ou seja, até junho do ano que vem, ela passa a ser facultativo o uso do SAT. Ela possibilita ainda o uso do ECF. Então, caso você tenha ECFs que estejam dentro desse prazo, você pode estar mantendo o uso do ECF. Como que você vê isso? Você vê isso através do número de série do equipamento e a primeira intervenção ou a primeira lacração feita com ele. Então, checa lá, olha na documentação dessa impressora fiscal e verifica quando que ela foi lacrada a primeira vez. Se ela está dentro desse prazo menos de 5 anos, ela pode ser usada por até um ano. Então, ela se prorroga por mais um ano. Essa é uma publicação da Cefaz de São Paulo, da portaria 42 dessa semana, tá? E ela veio para regularizar e para dar uma flexibilizada para esse momento de pandemia que se vive. Indo na mesma linha, LGPD também teve sua prorrogação. Então, a LGPD ela teve uma publicação. Essa publicação ela veio em 2 fases. Ela passou pelo Senado, ela já passou e já foi aprovada no Senado e deve estar sendo aprovada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. Então, ou seja, ela foi prorrogada por até um ano. Então, ela passa a vigorar as sanções dela em agosto do ano que vem. Então, ela prorrogou-se um ano, mas ela entra em vigor a partir de janeiro de 2021. Então, é importante ficar atento que a prorrogação ela foi prorrogada por um ano, mas ela já passa a entrar em vigor em janeiro de 2021. Só que no período de janeiro a agosto, não deve ser aplicado as sanções, penalidades por não estar adequado ao LGPD. Então é importante ficar atento que não foi um fôlego muito grande que foi dado nessa prorrogação.
para quem não estava se adequando, para quem ainda estava aguardando, ganhou um tempinho a mais, né? Foi prorrogado por mais 4 meses a entrada dessa regulamentação, mas as sanções, as penalidades ficam para agosto. Então vai ter muita publicação na internet regulamentando, dizendo que foi prorrogado por 1 ano, fique tranquilo, mas é importante ficar atento que, se não mudar esse texto, se ele for aprovado como ele está na Câmara dos Deputados, ele passa a entrar em vigor em janeiro de 2021. Tranquilo? E aí, pensando, diante do cenário apresentado a nível mundial, as questões voltadas à pandemia, a NDD, com o objetivo de apoiar toda a base de clientes, as empresas, enfim, de alguma forma, trazendo soluções para que fosse possível não parar, dentro da sua realidade, dentro do seu segmento, atuar de forma sadia e de atuar de forma também o seu comércio, a sua empresa operando normalmente. Ela trouxe 2 soluções de forma gratuita. Então a gente tem o Cubo, plataforma que a gente usa inclusive essa para fazer as webséries, fazer webinar. O Cubo é uma plataforma para fazer treinamentos remotos, webinars, enfim, para você fazer videoconferência. Então, é uma plataforma completa, ela está gratuita, ela pode ser utilizada de forma gratuita por quem tiver essa necessidade, facilita bastante. Então, a gente ainda veio com essa política para flexibilizar e também para apoiar as empresas nesse sentido. E também o Connect, O Connect, uma solução completa para recepção e monitoramento de documentos. O que quer dizer isso? Então ela recebe, são documentos de compra, então você gerir melhor a tua compra, gerir melhor, acompanhar os documentos, os XMLs que você está recebendo, de que forma você está recebendo, e para que você consiga também acompanhar o ciclo desse documento até que ele tenha a escrituração por sua vez concluída. Então o Connect é uma versão 2.0 que a gente tem, até teve o lançamento no mês de março, e o Cubo. Então são 2 versões, são 2 soluções que pode ser utilizado de forma gratuita aí por um período de pandemia. Então, se você quiser saber mais sobre Cubo, sobre o Connect, como que eu posso estar utilizando durante esse período de forma gratuita, entre em contato conosco. Nosso link vai estar passando logo abaixo aqui, o acesso, o contato. Pode entrar em contato comigo, com o pessoal de marketing, e a gente vai estar direcionando para vocês o time comercial para apoiar nesse sentido. Tá? E aí, para fechar nosso webinar, a gente tem algumas perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui e vou estar respondendo. Como geralmente a gente recebe muitas perguntas e acaba, para não se estender muito, a gente acaba selecionando algumas aqui para responder, e sua pergunta não for respondida aqui, vai estar publicado no nosso blog depois todas as perguntas com todas as respostas, para que você consiga, se necessário e quando necessário, pesquisar essas dúvidas. Então vamos lá para a primeira pergunta. Caso meu SAT ao ligar continue bloqueado, o que eu devo fazer? Então aqui vem essa pergunta, casa mais ou menos com o que eu expliquei anteriormente. Se meu SAT, se eu retornei meu estabelecimento, se eu liguei todos os equipamentos, está comunicando, está funcionando a internet, tem energia, está comunicando com a Cefaz e ele continua bloqueado, aí você deve entrar em contato ou com o fabricante ou com o teu fornecedor de software para que você faça provavelmente a substituição desse equipamento. Por quê? Porque se ele não se desbloqueou de forma automática e não tem nenhum bloqueio na tua rede, possivelmente esse equipamento precisa ser substituído. Mas aí precisa de um acompanhamento pontual e voltado a esse equipamento, seja ele MFE, no caso do estado do Ceará, ou seja ele do SAT, no caso do estado de São Paulo. A LGPD, uma segunda pergunta aqui falando da LGPD, foi prorrogada por 12 meses, mas ela passa a valer em janeiro. Então veio 2 questionamentos aqui que é como eu estava explicando, ela é um pouco interpretativa e deixa um pouco de dúvida que a LGPD ela foi prorrogada por 12 meses, entretanto ela já entra em vigor em janeiro. Por que ela foi feita? Ela vai entrar em 2 etapas, vamos chamar assim. Porque ela foi separado a entrada em vigor dela e as aplicações das sanções, das penalidades, caso
você não esteja de acordo, não esteja compliance com a LGPD. Então, ela teve uma prorrogação sim, mas ela, para talvez não flexibilizar tanto, ela passou a ser obrigada a partir de janeiro. Então, para as empresas talvez não terem tanto fôlego assim, não achar que se prorrogou por um ano e que eu posso ficar mais, afrouxar o cinto, né, e dar uma relaxada e aplicar isso somente ano que vem. Não, já precisa ser aplicado esse ano e já se preparar esse ano sim, porque a partir de janeiro ela já entra em vigor. Aí se você não teve, mas eu não entrei em vigor em janeiro, eu vou conseguir no meu plano, no meu planejamento, conseguir entrar em março. Você não vai sofrer sanções, não vai sofrer penalidades por isso. As penalidades serão somente a partir de agosto de 2021. Tranquilo? Minha impressora, aqui sobre varejo, então. Minha impressora foi lacrada pela primeira vez em janeiro de 2015. O que eu devo fazer? Nesse caso, né, o Celso está perguntando aqui, o que você deve fazer? Você deve substituir esse SF por um SAT. Por quê? Porque de janeiro de 2015 a janeiro de 2020 você já ultrapassou os 5 anos. Então, ou seja, se você está retroativo 2015, 2014, a primeira lacração, março, e você já passou antes dessa publicação, você deve substituir por um SAT. Você não vai poder prolongar por mais um ano o uso desse equipamento SF. Agora, se você lacrou a primeira vez em 2016, em dezembro de 2015, você lacrou em 2017, enfim, qualquer data posterior a julho de 2015, você pode estar prolongando por mais um ano o uso do SF. Tranquilo? Aí tem uma pergunta aqui, talvez eu não consiga esclarecer na íntegra, até porque aí eu não conheço o negócio, mas assim, minha empresa fazia utilização dos serviços da SERP para a busca dos XMLs. Como eu devo fazer agora? Olha, como você fazia essa busca do XML, dependendo da sua necessidade, como eu expliquei, você vai ter que buscar agora uma solução de mercado, uma solução que disponibilize esses XMLs para você. Sejam eles, tem soluções do mercado que disponibilizam os XMLs assinados, até porque a Cefaz limita também o acesso aos XMLs. A Cefaz hoje ela permite que você tenha acesso aos XMLs se você for citado, seja um destinatário, se você for um terceiro e estiver com o seu CNPJ citado no XML durante a emissão. Então ela prevê isso. Com isso, através do seu certificado digital, você consegue ter acesso a todos os XMLs. Fora isso, você não consegue porque ela tem uma limitação, né? E ela está controlando isso. Além disso, você pode utilizar, dependendo do teu negócio, utilizar também a captura dos XMLs sem assinatura. Então, através de robôs aí no mercado que podem estar fornecendo esse XML sem assinatura, talvez seja por uma operação de transporte, onde você precisa ter acesso aos dados da NFE e não precisa do documento como um todo, documento assinado. Então, aí dependendo do teu negócio, você pode estar utilizando alguns desses serviços que a SERPRO antes disponibilizava o arquivo, o XML assinado para atender esse mercado. Tá certo? Então, a gente tem mais perguntas aqui, mais questionamentos. Eu vou, como a gente está com o tempo hoje limitado aí, devido a esse momento, esse período de pandemia, as próximas perguntas, as demais perguntas, estarei respondendo no blog aí até amanhã. Deve estar todas publicadas no blog e vocês podem estar consultando lá todos esses questionamentos. E se também ficarem com mais alguma dúvida, queiram entrar em contato, tem meus contatos aí, egon.dexheimer@ndd.com.br, e a gente pode estar apoiando dentro do que for necessário. Tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo tempo e até a próxima.